Olá, tudo bem? Vamos retomar a nossa conversa sobre ética, sobre moralidade. Nós já conversamos sobre isso, né? A moralidade, a ética enquanto ciência, né? Aquele modo de produzir conhecimento, né? Um modo qualificado de produzir conhecimento. E moralidade sobre aquilo que acontece no mundo real, na realidade, ou seja, moralidade enquanto objeto dessa ciência que nós chamamos de ética, moralidade enquanto pautas de comportamento, moralidade enquanto sentimento de vida em sociedade, né? Moralidade enquanto prescrição de normas internas ou normas sociais, prescrição de comportamento ideal numa vida em sociedade, né? E aí vem nós já fizemos uma rápida distinção entre a moralidade e o direito, né? Enquanto a moralidade, ela nasce internamente do indivíduo, né? Esse padrão de comportamento ideal, esse padrão de comportamento esperado numa vida em sociedade, parte dos indivíduos, né? Que acabam dentro de um consenso social aderindo a esse tipo de comportamento. O direito ele é muito mais uma força externa, imposta externamente com a autoridade do Estado, né? O direito à coerção é física para que esse comportamento ele seja um comportamento ideal, e a reprovação desse comportamento também é físico, né? Enquanto na moralidade, não. A moralidade, a reprovação desse comportamento dentro do sentimento social, é muito mais um desprezo, muito mais perder amizades, né? Muito mais esse tipo de reprovação, né? Que não necessariamente é a reprovação física dada pelo direito. Mas o certo é que moralidade, está intimamente ligada com grupos sociais, com contextos sociais. E nós temos vários grupos sociais e vários contextos sociais. São grupos sociais, por exemplo, né? A nossa civilização, a civilização ocidental. Nós temos um padrão de comportamento em cima de valores do Ocidente, né? Esses valores do Ocidente muito firmados numa base judaico-cristã. Então, ideias pré-concebidas, valores pré-concebidos a respeito de casamento, a respeito de amor, né? De relacionamento comercial, de igualdade entre as pessoas, ou seja, esse padrão de comportamento ocidental muito firmado, né, em cima desses padrões judaico-cristãos. Agora, nós temos outros segmentos sociais, aí aqui mesmo dentro do Brasil, outros segmentos sociais que não necessariamente comungam com esses valores. Até discordam muito desses valores, desses sentimentos. Por exemplo, comunidades indígenas, né? Tem muitos grupos indígenas que vivem, né? Que dividem o espaço físico do território brasileiro conosco, e tem outros que se pautam por outros valores, né? Por outras condutas. Por exemplo, pode ser reprovável para nós o açoitamento com uma pena, uma reprimenda de você bater, açoitar alguém, tirar sangue de alguém. Mas aí tem uma comunidade indígena, um povo um pouco mais isolado, esse açoitamento, né? E até no sentido de tirar sangue de alguém, isso é até recomendável, porque para eles, na cosmologia deles, tirar o sangue tira aquilo que tem de ruim internamente. E se alguém promoveu uma conduta reprovável, considerada não correta lá naquele seio social, sangrar, tirar o sangue, quer dizer purificação, que não necessariamente é mal. Ou não necessariamente, né, ao próprio evento morte. Nós lidamos com a ideia de morte com significado. Eles têm um outro significado, uma outra compreensão do que seja efetivamente morte. O que é morrer? O que é nascer socialmente, né? São significados diferentes. Por exemplo, para alguns grupos do povo Yanomami, a vida, ela não é um direito do indivíduo. A vida não é do indivíduo. A vida, ela é dada pela sociedade. A vida, ela é um patrimônio social. Ou seja, a mulher está grávida, prestes a nascer, quando vai nascer, ela, né, a mulher vai para o meio do mato, sozinha, ou com a ajuda da mãe, e nasce a criança. Se a criança nasceu fisicamente bem, direitinho, corta um cordão umbilical, aproxima o seio, e a primeira mamada reaproxima aquele ser da mãe.
ele não é ainda uma pessoa humana, não é considerado como um membro do povo Yanomami. É um ser. Se por acaso tem um defeito, uma degeneração, é sacrificado esse ser, ela volta para a comunidade, sem a barriga, e ninguém pergunta para ela o que aconteceu. É um ato privativo dela. Ela não tem que dar satisfação para ninguém. Mas se por acaso voltou para a comunidade, né, mamando da mãe, voltou a ligar novamente, a mãe continua sendo dela. Aquele ser é dela, pertence a ela. E voltou. E aí, a comunidade olha, fica observando, aí passa um período de uma espécie de um estágio probatório, a criança vai crescendo, vai engatinhando, vai começando a andar, e depois é feito um ritual de aceitação pela comunidade. E aí sim é dado vida a esse ser. Esse ser passa a ser, por exemplo, um do Yanomami. Então é a comunidade que deu a vida para eles. Até então ele não era um ser vivente. Era um ser, mas não era considerado um Yanomami. Era como se fosse um animal, né? Qualquer outro ser. Mas quem deu vida social para aquele ser, é a comunidade. E qual é a lógica? Se a comunidade dá a vida, a comunidade pode tirar a vida. Então, eles têm uma outra compreensão de vida totalmente diferente da gente. O que isso estou querendo dizer? Apenas ilustrar. Que vários segmentos sociais, né? Com várias culturas diferentes, né? Várias cosmologias diferentes, várias compreensões de mundo diferente, né? Existem esses vários contextos sociais. Ora, se nós temos vários contextos sociais, nós também temos várias moralidades nesses contextos sociais. Né? Então, tem uma moralidade interna aqui, nossa, que é uma moralidade judaico-cristã, com esses valores muito fincados, né, do cristianismo. Comunidades, por exemplo, indígenas, quilombolas, e outras comunidades, né? Mas que comunidades que estão afastadas do nosso convívio, que têm também os seus valores, a sua cultura, então é um outro segmento social. Então, isso é perfeitamente normal. Cada conceito social com uma moralidade muito própria, e tudo isso construída, essa moralidade socialmente, construída na interação entre os sujeitos, construída no diálogo, nas experiências de vida, no convívio entre esses sociais. Né? Então, existem várias moralidades diferentes em face de vários grupos sociais diferentes. Pois bem, mas existe também, dentro de alguns grupos sociais hegemônicos, com padrões muito parecidos de comportamento, aonde nós temos diversos segmentos com padrões de comportamento um pouco diferenciados, que destoam. Exemplo, né, o nosso padrão hegemônico aqui, né, de judaico-cristão, uma cultura do Ocidente. Só que nós temos grupos, ou nós temos segmentos dentro do nosso, desse grupo hegemônico ocidental, nós temos segmentos, alguns pequenos segmentos sociais que têm uma moralidade também diferente, que destoam um pouco daquela moralidade geral ocidental. Para ilustrar e dando exemplo, nós temos, por exemplo, né, vários segmentos. Nós temos uma moralidade própria, uma regrinha própria de convívio dentro das nossas casas, dos nossos lares. Lá dentro tem uma moralidade geral, né, judaico-cristã, ocidental, né, a ideia do que é casamento, a ideia do que é casa, o que é o bom convívio, o que é certo e errado e tal. Mas dentro das nossas casas, em pequenos segmentos sociais, há também outras regras que se diferenciam. O funcionamento da minha casa, o funcionamento da minha relação com a minha mulher, com meus filhos, com meus parentes. Ou seja, dentro de um próprio grupo hegemônico, temos segmentos, né, menores, com moralidades que efetivamente podem se diferenciar de outras moralidades internas. Um outro exemplo, a escola. Né? A criança, quando vai para a escola, cada escola tem a sua regra própria, em que pese ter um padrão de funcionamento parecido, normal, um regramento, mas internamente, em cada escola, tem um modo de comportamento diferente, um uniforme diferente, horário de lanche diferente, muitas vezes não se mistura meninos com meninas, né? O que pode fazer ou não pode fazer na hora do recreio. Então, cada um
cada desse segmentozinho mesmo, também tem uma ordem moral diferente. Porque entenda a ordem moral como um padrão de comportamento. Um comportamento aceitado dentro daquele determinado grupo. Assim como o clube. Por exemplo, no caso aqui de Boa Vista, o Yacht Clube. O Yacht Clube também, né? Internamente, tem as suas regras de funcionamento, horário de usar piscina, como você pode usar piscina, né? Traje de banho, o que um pode fazer ou não dentro da piscina, o uso das áreas comuns, como é feito nos condomínios. Ou seja, são ordens normativas diferentes, padrões de comportamento diferenciados e exigem um comportamento, muitas vezes, das pessoas diferenciado, mais restrito ou talvez mais liberal do que aquele padrão normal, comum, daquele extrato maior social. As igrejas, né? Os nossos grupos religiosos, é a mesma coisa, né? O grupo cristão tem um padrão muito próximo de comportamento do mundo do Ocidente, regra geral. Mas tem outros, né? Outras religiões, como as afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, o mesmo Espiritismo, as religiões que exploram, né, a espiritualidade, que requerem comportamentos, padrões de comportamento diferenciados. Ou seja, é o mesmo grupo hegemônico, civilização ocidental, mas esses pequenos segmentos acabam exigindo padrões de comportamento diferenciados, né? Outro exemplo também é a maçonaria, que é uma outra entidade. Também lá internamente, funcionalmente, existe também esses grupos, esse comportamento, exige um comportamento diferenciado. E aí vem o grande desafio, né, dentro desses grandes estratos sociais, com padrões hegemônicos já pré-estabelecidos. Qual é o desafio? É possível uma convivência, né, em estratos sociais diversos? É possível você conviver dentro de uma sociedade hegemônica do Ocidente? E é possível você conviver, por exemplo, com um padrão de comportamento comum e normal, aceito pelo mundo do Ocidente. Mas lá na tua escola você tem um outro padrão de comportamento. Aí você sai da escola, vai para casa, te requer um outro comportamento, te requer outro modo de agir. Você sai da tua casa e entra no teu clube, é a mesma coisa, é um outro padrão, um outro comportamento, são outras regras de convivência. Sai do clube, vai para a igreja, chega lá na igreja, é um outro padrão, né? Sai da igreja, vai para a maçonaria, é um outro padrão. E aí esse é o grande desafio nosso de convivência em grupo, é justamente isso, essa convivência, essa relação intersubjetiva que nós temos que ter dentro desses vários estratos sociais, desses vários grupos. Esse é o grande desafio, porque você terá que ter um discernimento do que aquilo significa e comportamentos multifacetados. Dependendo do ambiente onde você se encontra, é um tipo de comportamento, é um padrão, por exemplo, de conduta. Exemplo, no meu clube eu posso ir de traje de banho. Não há problema nenhum, de sunga, de toalha. Posso entrar no meu clube, na piscina. Mas não posso entrar, por exemplo, na maçonaria de sunga. Então percebam que são esses estratos, esse é um grande desafio nosso do presente. E entender que existem várias moralidades diferentes. Esses padrões de comportamento nós chamamos de moralidades, várias moralidades. E para nós, na modernidade, na era moderna, o grande legado, né, para nos explicar o grande legado dessas várias moralidades, que não se confunde com a moralidade comum, um grande legado deixado a esse respeito foi Nicolau Maquiavel. Todos já ouviram falar no Príncipe. O Príncipe, depois da Bíblia, é o segundo livro mais publicado e mais discutido do planeta Terra. É um grande manual de ciência política da Idade Moderna, lá nos idos do século XVII. Nicolau Maquiavel escreve um livro que até hoje é muito vigente, esse livro, né? É um livro pequeno, recomendo que todos leiam e releiam, até porque é um livro muito lido, principalmente do campo da política. Ele é considerado o primeiro grande manual de política moderno. E nesse livro, Nicolau Maquiavel estabelece ou nos revela
uma outra moralidade diferente, muito diferente da moralidade comum, que é a moralidade política. E é tão diferente essa moralidade política, que é válida, que é eficaz e que impera no meio político, que essa moralidade acaba criando asco, criando ojeriza, criando assim uma aversão muito grande do senso comum. As pessoas comuns, elas ficam muitas vezes chocadas com essa moralidade política. Então, apenas para recuperar, né, muito brevemente, né, o que o Nicolau Maquiavel tratou no Príncipe, e a partir daí a moralidade também, esse ensaio do Maquiavel, nesse livro, O Príncipe, ele foi muito importante para entendermos e compreendermos esse campo da moral. Muito importante, né? Ele inaugura uma moralidade política moderna. E o que trata, né? Assim, muito em síntese. A família Médici, os Médicis, eles eram os grandes líderes, né? Da província lá de Firenze, Florença, na Itália, eram os Médici. Nicolau Maquiavel era amigo da família Médici, né? O Nicolau Maquiavel, até por sinal, o Nicolau Maquiavel, ele fazia parte né, dos salões, das festas, dessa nobreza, e ele vivia, né, sempre as barbas ali dessa nobreza. E o Maquiavel era um grande estudioso, inclusive ele foi um grande estudioso do Império Romano. Até o livro dele, um livro muito mais interessante até do que o Príncipe, chama-se Tito Livio, que ele fez uma pesquisa sobre o imperador Tito Livio e descreve, né, a política romana daquela época e tal. Então, era um erudito, Maquiavel era um erudito, amigo da família Médici, mas, de repente, no movimento revolucionário da época, os Médici são apeados do poder, né? Aí é feita uma revolta, né, uma espécie de uma revolução, e tiram o Médici do poder e acabam prendendo, colocam, né, o Médici na cadeia, o Médici vai preso. Nicolau Maquiavel foge, perseguido politicamente, foge para o interior e fica recluso nas fazendas dos amigos do interior ali da região de Florença, na Itália, Firenze. E lá ele escreve um opúsculo, um pequeno livro, né? E o nome desse livro é O Príncipe. E esse livro, até hoje, ele causa uma inquietude muito grande na humanidade. Por isso que é o segundo livro mais estudado, mais pesquisado de toda a humanidade no Ocidente. Mais ou menos em síntese, né? Quem já leu o livro, né? Um primeiro momento, o Maquiavel, ele dá conselhos ao príncipe, ou seja, ao Médici, de como ele deve fazer, deve se comportar para reconquistar o poder político, ascender o poder político. A segunda parte do livro, o que ele deve fazer, o comportamento dele para manter esse poder político nas mãos dele. E a terceira parte, que é uma parte muito interessante, que é onde inaugura o Estado moderno, né? Ele propõe a unificação da Itália. A Itália era dividida em várias famílias, em vários segmentos e tal. E ele propõe a unificação do território da Península Itálica sob uma única liderança, que era justamente a liderança do Médici, um príncipe, que deveria ser alguém respeitado, forte, e unificar todos os reinos existentes na Itália. E ali, inclusive, surge até a origem da palavra Estado, né? Estado vem do princípio do status quo ante, Estado para essa nova organização política que o Maquiavel propõe. Pois bem, e isso choca, esse livro, são escritos que ele endereça ao Médici, preso, e esses escritos acabam vazando para a população, e causam uma indignação muito grande, porque esses escritos começam a revelar exatamente como eram os corredores do poder, os corredores do palácio da política. Então, por exemplo, os fins justificam os meios, quer dizer, não foi exatamente nesses termos que o Nicolau Maquiavel escreveu, mas ele dizia que no poder político, na lógica da política, para conquistar o poder ou manter o poder, qualquer meio, né, os fins, qualquer coisa que você fizer para conquistar ou manter o poder, na política é perfeitamente válido e razoável. Isso choca muito, e chocou muito o senso comum. Os fins justificam os meios, né? Então isso criou e era o que realmente acontecia, de fato acontecia nos corredores da política. Maquiavel não está inventando nada, ele estava descrevendo aquilo que ele vivia e que era a vida do príncipe, né? Em volta dele. Outro conselho que ele dava, né?
é que se houvesse do lado do príncipe e tal, da liderança, alguém que estivesse crescendo, ascendendo, e ofuscasse, por exemplo, a figura desse príncipe, o príncipe tinha que fazer o quê? Levar em praça pública, pegar e cortar o pescoço dessa pessoa, né? Que era muito melhor para o político, para o príncipe político ser respeitado, ser respeitado do que amado. Então, o respeito, você se conquistava até por intermédio da força bruta. Não precisava necessariamente ser amado, né? O amor não era um sentimento válido dentro da política. Você tinha que ser respeitado, se impor com a força. Então, esses preceitos políticos, que são válidos no campo da política até hoje, esses preceitos, chocaram muito na época, e eles acabaram vazando, né? Essas cartas ao príncipe acabaram vazando, e o Maquiavel sofreu muito com isso. Primeiro, ele sofreu com o príncipe. O príncipe, depois que conquistou o poder, o rejeitou, não quis mais proximidade, porque achou, né, e acreditava que esses escritos, da forma como ele escreveu e como ele expôs a realeza, os corredores do poder, ele queria fazer o quê? Jogar a população contra a realeza. Então, se afastou do Maquiavel. E a população também se afastou do Maquiavel, o povo, né, porque ele fazia parte daquela realeza, daquelas regras, daqueles comportamentos totalmente reprováveis pelo senso comum. Então, os populares também não queriam mais saber dele. Tanto que o Maquiavel morreu pobre, aos 40 e poucos anos, numa cama, doente e tal, abandonado por todo mundo. Mas por que é importante a obra do Maquiavel né, no campo da política e no campo da moralidade? Porque ele nos deixou muito claro que são moralidades distintas, né? Ou seja, é perfeitamente possível, dentro de uma lógica social, ou seja, dentro de uma mesma sociedade, eu ter uma moralidade distinta que é a lógica da política. Então, ele trouxe o mundo político daquela época, quais eram as regras de conquistar poder, sobrevivência do poder e manutenção do poder, e para ele aquilo era perfeitamente normal, não havia nenhuma imoralidade naquilo. Mas se aquilo fosse passado por senso comum, fosse daquelas regras transportadas para dentro de casa, da escola, por exemplo, né, do clube, da igreja, ia transformar num caos social. Mas o que ele demonstrou com isso? Que nós temos segmentos, nós temos moralidades, campos, né, campos de operação de moralidades que são diferentes, dentro de um grande contexto, de um mesmo contexto social. É perfeitamente possível isso. Por que é importante a gente entender bem isso e entender isso como normal, comum, e não necessariamente uma moralidade da igreja torna reprovável ou é melhor do que uma moralidade praticada dentro de um clube, por exemplo. É normal, nós temos que entender os contextos sociais onde a gente convive, quais são os padrões de comportamento. Isso que é importante. E aí agora nós entramos especificamente na questão desse código de ética, esse código de comportamento da magistratura. Especificamente da magistratura, porque é justamente o que nos interessa. O que nos interessa? Que o campo do juiz, o campo do magistrado, ele requer um padrão de comportamento, um modo de vida muito diferenciado e muito específico. É quase que um sacerdócio, né? O padre lá, quando vai para a igreja e tal, ele tem que abrir mão de uma série de valores, uma série de comportamentos e tal, e se entregar, né, àquela sua atividade. É a mesma coisa com relação ao magistrado ou membro do Ministério Público particular. Por quê? Porque esses atores sociais, esses agentes políticos, eles são pautados por vários deveres funcionais. Vários deveres funcionais. E um dever funcional é o dever de imparcialidade, né? Principalmente o magistrado, ele tem que tentar conviver, saber conviver e entender essas moralidades dos segmentos sociais, mas ele não pode se misturar muito, né, com aquela dinâmica social. Não pode haver paixão por parte do magistrado. O que requer do magistrado é uma qualidade técnica, né, um tecnicismo. Porque as paixões, e aí Platão já lembrava disso, a paixão ela destoa a razão. As paixões nos guiam para o campo da irracionalidade. E o que se espera do juiz, do magistrado, é o dever da imparcialidade,
É uma decisão eminentemente técnica. Por que é uma decisão técnica? Decisão técnica pressupõe o quê? Decidir a causa com abrigo, com arrimo, em regras previamente estabelecidas. E aí é o princípio da legalidade. Né? O que é o princípio da legalidade? Quando os fatos acontecem, já há um regramento, disposições anteriores que dizem como se resolve aquilo e quais são as consequências daquilo. Então, o juiz, o magistrado, ele tem que se acautelar com relação a ele, ele tem que transcender imparcialidade, legalidade, e lembrando que tudo no caso concreto, além da imparcialidade, da legalidade, se pautar por regras previamente estabelecidas, o juiz tem sempre, no caso concreto, e é uma obrigação da magistratura, é aplicar construir a solução mais justa para aquele caso. Mais justa. Então, percebam vocês que ele tem que estar antenado com a ideia, o sentimento de certo e errado coletivo, daquela moralidade comum, mas, tecnicamente, no esforço de interpretação dele, também ele tem que arrancar desses textos técnicos essa solução da justiça, da solução justa. E se exige desse homem, desse super-homem, desse Hércules, como o Dworkin chamava, né? O magistrado, o juiz Hércules, um juiz poderoso, forte, se exige desse juiz esse padrão de comportamento. Um padrão de comportamento correto, retilíneo na família, um padrão de comportamento de honestidade, né? De vida muito regrada, pautada por um comportamento assim razoável e aceitável no meio social, né? Isso não só dentro de casa, fora de casa, lá no seu trabalho, nos eventos sociais. Então, requer do juiz. O magistrado tem que entender que ele vai desempenhar muito nos moldes da religião, lá do padre, um sacerdócio. Aquilo que ele faz na vida pessoal, aquilo que ele, né, no dia a dia, dentro de casa, importa sim muito para o externo, o exterior. Esse magistrado, ele tem que manter uma respeitabilidade social. Como dizia Kant, o padrão de comportamento dele tem que pautar é muito importante para pautar o comportamento dos outros. Então, para exalar imparcialidade, justiça, exalar legalidade, esse magistrado tem que ter uma vida pessoal e social escorreita, né? Sem nenhuma mácula. Ou qualquer mácula, qualquer desacerto nessa vida social, isso acaba fazendo o quê? Contaminando o seu próprio ofício, a sua parcialidade, né, o seu sentimento de justiça, a obrigação do seu trabalho. Então, tem aquela velha expressão, né? Não basta ser mulher de César, tem que provar, né, que é mulher de César, tem que provar o tempo todo e estar preocupado o tempo todo, né, com esse demonstrar e fazer, né, demonstrar socialmente essa boa reputação social. Esse juiz, né, que tem esse comportamento social, ele é respeitado. As suas decisões serão raramente questionadas, né? O seu sentimento de justiça, mesmo que desagrade, mas em face do seu padrão de comportamento, ele é muito mais respeitado. Então, é isso que se requer. E por isso que dentro da magistratura há todo um código de ética, que nós chamamos de ética, mas um código a respeito da moral, né? Um código que exige do magistrado comportamentos muito mais rigorosos e comportamentos muito mais alinhados com uma linha de respeitabilidade, de imparcialidade, do que qualquer cidadão comum. Né? O seu comportamento social é exigido, esse sacerdócio. Isso faz parte do ônus, do custo da magistratura. Faz parte do custo da magistratura. Né? Então, quem se habilitar, quem quiser ser magistrado, vai ter que entender isso e vai ter que aceitar isso e compreender que isso, a vida toda dele, dali para frente, será pautada por valores muito caros, né, regramentos muito rígidos e cobranças sociais muito caras. E a pergunta que tem que se fazer é o seguinte:
Estou ou não preparado para isso? Quero ou não viver desse modo? Porque, de repente, não quer viver uma vida mais livre, desregrada e tal, vai fazer outra coisa, vai empreender, vai, né? Vai abrir um comércio, uma empresa e tal. Mas dentro da magistratura, se exige muito desse qualificado servidor público, né? Que personifica a função do Estado de julgar, se exige muito dele um comportamento muito severo, muito rígido. Por isso que na magistratura nós temos esses códigos de ética, né, esses padrões de comportamento muito relevantes, que se fosse qualquer cidadão comum não seria tão cobrado como por parte do juiz, ok? Mas a respeito, né, dos códigos de éticas, particularmente da magistratura, né, esse comportamento que se exige do magistrado, será a pauta dos nossos próximos encontros, ok? Até breve, um grande abraço a vocês.